Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas que estão ligadinhos aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso Vascão. Já de antemão, peço mil perdões a todos vocês, peço desculpa, não consegui me fazer presente aqui no YouTube no dia de ontem, aí, nesse domingão, né? Eu também sou filho de Deus, né? Já fui assistir o futebol, acabei, né? Não consegui chegar em casa a tempo, né? Por isso não coloquei vídeo para vocês ontem, fiquei muito triste por isso. Já peço perdão para vocês e já estamos aqui de novo, já hoje, né? Retomando aqui os nossos trabalhos, que é se focar, né, no nosso amor em comum e falar, deixar vocês sempre bem informados, falando em tudo que tangencia, tudo relacionado ao nosso Vasco da Gama. Dito isso, bora lá então, sem muita delonga, já começar, tem muita coisa que eu vou trazer para vocês aqui, tá, gente? A tabela do Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre Vasco e Corinthians, vamos falar um pouquinho sobre Atlético Paranaense e Vasco, vamos estar falando um pouquinho do NBB, vamos falar do Pedrinho, que, né, em relação à reforma de São Januário, vamos falar de patrocínio, enfim. Bora lá então, você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, dá essa forcinha pra gente, tá bom, gente? Não custa nada, é de graça. E outra coisa, Álvaro Silva, euzinho aqui, comecei a fazer uma campanha já nos últimos dias, que é o seguinte: você vai fazer a sua doação Pix aqui para o nosso canal, né? Via Pix aqui no canal, para o canal Vascaíno desde sempre, a partir de R$1. Aquilo que você puder, que você quiser e Papai do Céu colocar no seu coração, você vai estar abençoando, vai estar ajudando aqui o nosso canal a se manter de pé e a gente está evoluindo e crescendo aí em relação a aparelhos, equipamentos e mais qualidade, né? Para vocês, espectadores aqui do nosso canal. Então, ajude a gente. Que desafio é esse, Álvaro Silva? Gente, é o seguinte, a chave Pix está aqui, alvarovascaíno588@gmail.com, chave e-mail, né? E meu banco é o banco BMG, tá joia, galera? É o seguinte, você fez o seu Pix, vai lá no comentário, fala: Álvaro Silva, te mandei o Pix, e manda a sua pergunta, sua dúvida, pede um alô para onde você mora, né? Enfim, pede aí o que você quiser que eu vou estar dando essa moral, vou estar respondendo a pergunta de vocês, vou estar mandando um salve aí para onde vocês moram, né? Enfim, participe então desse desafio, vocês vão estar ajudando a fortalecer o canal do Álvaro Silva, aqui o canal Vascaíno desde sempre, e vocês vão estar interagindo também aqui no YouTube, né? Na plataforma. Dito isso, vamos começar a falar então do nosso Vasco. Gente, nosso Vascão entrou em campo nesse sábado à noite, lá na Liga Arena em Coritiba, na casa do Atlético Paranaense. É bem verdade que teve bola na trave, né? O nosso goleirão Léo Jardim fechou o gol. Vou até fazer o L. Léo, vou fazer o L pra tu, porque você merece. O Léo Jardim tá pegando muito, né? Se a gente empatou ali contra o Atlético Paranaense, a gente deve muito aí ao nosso goleiro, que fez uma excelente partida. Não só o goleiro, todo o sistema defensivo ali. O Maicon jogou muito bem, né? Até o Léo entrou depois, não entrou mal também, entrou legal. O Medel saiu de campo ali com muitas dores, né, musculares, porque ele se doou, ele deu o máximo dele em campo. A gente quase ganhou o jogo ali no finalzinho, com uma finalização do Bruno Prachedes, que pegou na rede pelo lado de fora, que fez metade do Brasil gritar gol. Na verdade não foi gol, mas eu tô feliz sim, por a gente ter conquistado um ponto fora de casa com o Atlético Paranaense, que é um time que dá trabalho, é um time aguerrido jogando em seus domínios, né, uma equipe bem encaixada, o gramado deles é muito rápido, né? Então eu tô feliz a gente ter conseguido trazer esse pontinho aqui pro Rio de Janeiro, né? Jogando a responsa agora no peito do Corinthians, no peito do Cruzeiro. A gente aí tá fora da zona do rebaixamento. Estamos com 42 pontos. É bem verdade também que ontem o Santos acabou empatando, tá um pontinho acima do Vasco, mas a rodada não foi de todo ruim. Foi até boa dentro das circunstâncias. O ideal, obviamente, seria o Vasco ter ganho, mas a rodada, na minha opinião, foi até boa. E o nosso treinador Ramon disse que deu uma surpreendida, né, galera? Ele entrou aí diante o Atlético Paranaense no esquema posicional diferente, pegando todo mundo de surpresa. Eu peço até perdão a vocês que eu coloquei mais cedo, no caso que acho que foi na sexta-feira à noite, né, galera? Não, no sábado mesmo eu coloquei aqui no vídeo as escalações, as prováveis escalações. Acabou que depois que eu subi o vídeo que eu vi a notícia, né, de que o Ramon entraria com 3-5-2, então eu peço perdão a vocês. Fato é que essa situação, eu já percebi, o Ramon Dias faz isso quando a gente vai jogar fora de casa, para dar aquela segurada no time, para tentar trazer um pontinho. Ele fez isso com o Goiás, estava dando certo, depois o Vasco deu mole, não matou a partida, acabou levando o gol de empate. Fez isso com o Cuiabá, mas com o Cuiabá a gente jogou normal, não jogamos com 3 zagueiros, mas o Vasco jogou muito bem, conseguimos vencer ali, foi suado, mas vencemos. E fez isso aí diante do Atlético Paranaense, né? Muita gente critica ele, acha que ele fez errado, acha que fez certo. Eu acho que assim, hoje
é mais fácil a gente mexer no setor defensivo da nossa equipe, no Vasco da Gama, do que mexer no setor ofensivo. Por quê? No setor ofensivo a gente tem o Verratti e tem o Peck, que estão fazendo aí um ótimo segundo turno de Campeonato Brasileiro. Sobretudo o Peck aí vem fazendo uma ótima temporada. Então não dá para você mexer muito ali naquele setor, né? O meio-campo, o nosso treinador acaba sendo obrigado a mexer por ser aí 3, 4 jogadores que estão sempre atuando no meio-campo. Tem a questão de cartão, tem a questão da rotatividade, mexe bastante. Já no setor defensivo, obviamente, o time que está ganhando não se mexe. Eu acho mais simples, né? Por exemplo, quem deve jogar aí no lugar de Maicon deve ser Manuel Capasso e Medel, que vai pro pau, vai pro sacrifício, tá fazendo tratamento, passou o domingão todinho fazendo tratamento aí, fazendo fisioterapia, né? Então, assim, eu acho que hoje o problema nosso não é tanto a defesa, embora a gente não tenha banco, né? Se nosso treinador olhar para o banco contra o Corinthians, olhar para o nosso banco, nós vamos ter só ali aquele garoto da base, que agora eu esqueci o nome dele, né? Enfim, mas acredito eu que não é o maior problema nosso aí, o setor defensivo. Dito isso, né, gente, é o seguinte, nosso Vasco da Gama vai enfrentar o Corinthians nessa próxima terça-feira, 9h30 da noite. Nosso elenco já está aqui no Rio, treinou, trabalhou duro, inclusive já nessa segunda-feira, colocar umas fotos para vocês acompanharem na tela rapidinho aí. E é o seguinte, gente, num retrospecto geral, histórico entre Vasco da Gama e Corinthians, foram 124 jogos disputados, 36 empates, 35 vitórias do Vasco e 53 vitórias do Corinthians. Então por isso mostra, né, porque nós vascaínos estamos entalados com o Corinthians, já não é de hoje, porque são aí quase 20 vitórias a mais nesse confronto histórico, nesse clássico, né, nacional aí, que é Vasco da Gama e Corinthians. Então vamos torcer para a gente quebrar essa escrita, para a gente manter a nossa invencibilidade de 6 jogos até o momento no Campeonato Brasileiro, e vamos aí então, né, buscar, né, essa vitória aí diante a equipe do Corinthians. Agora deixa eu só ajeitar aqui, meus amigos, que eu deixei a internet ligada e não pode, né? Prontinho, agora sim. Então, galera, o nosso Vasco deve vir aí, o Medel vai pro pau, vai pro sacrifício. O Paulinho Paula pode jogar também no sacrifício ali, ele que também está fazendo ali um trabalho de recuperação para tentar entrar em campo, né? E quem não vai poder jogar é o nosso zagueiro Léo, o zagueiro Michael, o zagueiro Robson, né? E o Marlon Gomes, todos eles suspensos aí, né? Estão fora desse clássico aí entre Vasco da Gama e Corinthians. Quem pode ganhar a vaga na meia cancha, na meiuca, no lugar de de Marlon Gomes, é o volante Jair, né? Ele que não vem tendo muita regularidade no Vasco, mas é sim um bom jogador na minha opinião, tem uma qualidade de boa na saída de bola, tá um pouco aquém do que a gente esperava quando ele chegou aqui no Vasco, mas eu acho que vai suprir bem essa vaga na meiuca. E uma outra coisa que vale a pena a gente também estar levantando aqui, não quero queimar o jogador, não estou aqui malhando, né, nem ninguém, mas eu acho que o Praxedes caiu muito de rendimento. Ele tem que melhorar aí, ó, para ontem. O campeonato já está na reta final, só temos mais 3 partidas, né? Então o Praxedes tem que colocar a cabeça no lugar, tentar entender o que está acontecendo com ele ou o que não está acontecendo, que para ele melhorar realmente dentro de campo, voltar, né, a entregar esportivamente. É uma pena que o Praxedes não vem entregando. Quem não vai poder ser sequer relacionado para essa partida é o goleirão Ivan Quaresma, tá, gente? O Ivan, ele pertence ao Corinthians, está emprestado ao Vasco, então ele não pode ser nem relacionado para essa partida. E já no lado lá do paulista, né, nesse confronto, o Corinthians, eles têm 5 desfalques para essa partida. 5 jogadores que não vão poder atuar, que são eles: o zagueiro Gil, o meio-campista Fausto Vera, o Rony, né, o Gustavo, que é o Gustavo Mosquito, e o Matias Rojas. Esses 5 jogadores não poderão entrar em campo aí, né, para defender a equipe do Corinthians. E Manuel Capasso, provavelmente aí, né, tá todo mundo afirmando, né, que ele deve, com certeza, ele deve ser sim titular ao lado de Guerra e Medel. Dito isso, antes da gente começar a falar do NBB, o nosso Vasco, inclusive, no momento que eu estou gravando aqui, acabou de começar a partida do NBB, né, o Vasco da Gama vai enfrentar aí, está enfrentando, né, o São José. É o seguinte, antes da gente falar aí do nosso basquete, segue a vinheta então da Estrela Bet, parceira oficial do canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, né, meus amigos? Como vocês já
puder acompanhar na vinheta, eu vou deixar o link fixado aqui embaixo na descrição do vídeo, o link da Estrela Bet Partners /Vascaíno desde sempre. Você vai acessar esse link, tá? E já começa a ter chance de ganhar. Faz o seu cadastro ali, faz o seu depósito, que é uma dica boa. Se tiver um dinheirinho na conta, de R$20 para cima, a Estrela Bet vai dobrar o seu primeiro depósito, tá? Então vocês vão se dar bem aí e super vale a pena aí, né? Tendo em vista que a rodada do Brasileirão já começa amanhã, tem rodada daqui a pouco, 9h30 também tem Goiás e Cruzeiro, então não fique de fora dessa, já começa a ter chance de ganhar com a Estrela Bet. Bom, dito isso, bora lá então continuar falando do nosso Vascão. Nosso Vascão entrou em quadro nesse fim de semana contra o Mogi das Cruzes e acabou vencendo a partida pelo placar de 95-79, né? Partida válida pelo NBB, né, gente? Pelo Novo Basquete Brasil, ou seja, a liga, né, principal aqui do nosso país. E aí o Rafael Paulic foi o destaque da semana, tá? Da rodada e da semana aí do NBB. Rafael Paulic, que é do Vasco da Gama, você já está acompanhando a arte na tela, ele vem arrebentando aí já algumas rodadas, vem jogando muito bem, então meus parabéns a Rafael Paulic. E o nosso Vasco da Gama, né, como eu já mencionei a vocês, já está jogando diante o São José, inclusive se você tiver, enfim, na hora que esse vídeo for pro ar, né, gente, o jogo já vai ter acabado, provavelmente, né? Que agora já são umas 7h40, até o Álvaro Silva acabar de gravar aqui, colocar as edições que eu coloco legal, as coisas, as artes na tela para vocês verem e tal. Mais a capa do vídeo, coisa e tal, e colocar o vídeo. Vai demorar muito e com certeza quando esse vídeo acabar, a partida do Vasco e São José também já terá acabado. Galera, agora é o seguinte. O Campeonato Carioca de 2024 já foi definido, tá, gente? E olha só, não haverá, como segue a arte aí do lado, não haverá premiação. Isso mesmo, gente, não haverá premiação nem para o primeiro, nem para o segundo colocado do Campeonato Carioca no ano de 2024. Então, olha só, é uma vergonha. O campeonato estadual mais charmoso do Brasil é o Campeonato Carioca, o mais disputado é o Paulista, é verdade, mas o Carioca é o campeonato estadual mais charmoso, mais antigo aí do nosso país, vamos dizer assim, né, mais clássico, e não vai pagar sequer uma premiação para o primeiro e segundo colocado. Então, assim, já começou tudo errado, né? Diante dessa situação, os clubes cariocas já começaram a assinar contrato para a venda dos direitos de transmissão, né, dessas partidas do Campeonato Carioca. É o seguinte, a Rede Bandeirantes na TV aberta vai transmitir 35 jogos, tá? O canal Goat aqui no YouTube vai passar todos os jogos, tá, gente? No YouTube. E aí a Band Sport News, a Band Sport, né, peço perdão a vocês, vai transmitir também todas as partidas pela TV fechada. O Vasco da Gama ainda não tem vínculo assinado ainda com nenhuma emissora, nem com a FERJ, né, que é a federação que organiza o Campeonato Carioca, pelos direitos aí de imagem, né, para poder direitos de transmissão, melhor dizendo. Então, o Vasco está analisando, avaliando, né, as propostas, as opções que tem em mãos, que tem na mesa, para aí sim assinar o contrato efetivamente. Dentro dessa situação, um dos sócios do canal Goat, né, que vai transmitir as partidas do Carioca aqui no YouTube, ele se chama, deixa eu achar o nome dele aqui, ó, Antônio Tabet, gente. O Antônio Tabet fez uma postagem na sua rede social, como já segue na tela. Gente, olha o que esse homem, que esse cidadão falou do nosso Vasco. Abre aspas aí para um dos sócios, né, do canal Goat aqui no YouTube, né, o qual se chama Antônio Tabet. Ai, não pode falar bem do campeonato de futebol da Arábia Saudita, porque o país é isso ou aquilo, disse o vira-latas, que adora uma liga de colonizador racista e torce para time com o nome de genocida. Fecha aspas então aí para Antônio Tabet. Sinceramente, esse senhor perdeu a chance de ficar quieto, né? Falou uma besteira sem tamanho, uma bobagem sem precedentes do nosso Vasco da Gama, desrespeitando mais de 25 milhões de vascaínos espalhados aí, mundo afora. Quer dizer, só aqui no Brasil, no mundo afora tem mais. Mas desrespeitando todos os vascaínos.
e no mínimo, né, no mínimo, sendo aí preconceituoso e usando de fala distorcida para com o nosso Vasco, como se o nosso clube fosse racista, ao contrário, né? O nosso Vasco luta contra o racismo. Dependesse dessa galerinha aí, Flamengo e Fluminense, o nosso Vasco nem teria jogado o Campeonato Carioca lá atrás com os camisas negras, e hoje provavelmente não teríamos aí a história mais bonita do futebol envolvendo a luta contra o racismo. Um cara desse vai lá e fala que o nome do nosso clube leva o nome... É o nome de um genocida, que é o Vasco da Gama, né? Já levando para o lado português, falando de campeonato colonizador. Ele tá cheio de mimimi, tá cheio de palhaçada, entendeu? Eu quero saber o que tem a ver o campeonato da Arábia Saudita com o campeonato carioca. Eu quero que se dane o campeonato da Arábia Saudita. Eu não moro na Arábia Saudita, pô, eu moro no Brasil. Eu torço pro Vasco. Entendeu? Vou querer saber de campeonato da Arábia Saudita. Eu sei do meu Vasco da Gama. Se eu moro no Brasil, eu vou ver jogo de quem? Jogo do Vasco. Lógico, se me der vontade de assistir a partida do Al Ittihad lá do Cristiano Ronaldo, eu assisto. Se não der vontade também, eu não assisto. Agora eu quero entender o que esse senhor aí, esse cidadão aí, o que ele tentou falar do nosso Vasco aí, falando um montão de coisa distorcida aí e minimamente, né, faltando aí muito respeito para com todos nós, torcedores. Então, segue a campanha, já está rolando essa campanha nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e eu vou colocar aqui no meu canal, não vai ser diferente. Goat não, o canal Goat não. Nós vascaínos não queremos a marca do Vasco da Gama, a nossa cruz de malta, o nosso emblema relacionado, né, com a imagem vinculada a esse veículo aí, porque sinceramente eu achei que faltou o respeito demais para com a nossa instituição. Bom, meus amigos e minhas amigas, vamos virar a chavinha. Vamos falar agora do calendário dos jogos do Campeonato Carioca. A primeira partida do Campeonato Carioca será realizada entre Vasco da Gama e Boa Vista, tá, gente? Mando de campo do Vasco. E aí depois vocês já estão vendo a arte na tela aí. Tem outros jogos, né? Aí é o seguinte, o nosso Vasco, na sexta rodada, terá o seu primeiro clássico aí no Campeonato Carioca, tá, gente? O Vasco enfrenta o Flamengo, o Mulambo, em fevereiro de 2024. Pela sexta rodada. Aí tudo na mesma semana, tá, gente? Olha só, na mesma maratona de dias ali, ó. Na oitava rodada, o Vasco enfrenta o Fluminense, no caso o Fluminense é o mandante, né? Também em fevereiro, poucos dias depois. E aí, poucos dias depois, de novo, né? O Vasco enfrenta o Botafogo no Newton Santos. Então, esses três clássicos aí do Vasco, apenas um deles, né, que é contra o Flamengo, o mando de campo é do Vasco. Os outros dois o Vasco vai como visitante. Então, já o Campeonato Carioca já começando a se desenhar, já temos a tabela, já temos as datas dos clássicos, né? Já temos aí as emissoras que vão transmitir as partidas, e o Vasco até o momento não fechou com ninguém, tá aguardando aí, né? Vamos ver, né, se vai ser benéfico, né? Porque ano passado o Campeonato Carioca foi totalmente pífio. A parte financeira, a transmissão das partidas, né? Enfim, esse ano ainda vai ser pior, porque não vai ter nem sequer premiação para a equipe campeã. Agora vamos mudar de assunto, meus amigos e minhas amigas. Lucas Figueiredo, cria da base do nosso Vascão, atacante do nosso elenco. É bem verdade que ele não vem tendo tanta chance, não vem atuando bem, mas fora das quatro linhas, tem notícia boa, né? Fora das quatro linhas, Lucas Figueiredo como se diz, vai muito bem, obrigado, né? Com um sorriso de orelha a orelha. Como assim, Álvaro Silva, gente? Lucas Figueiredo será papai, isso mesmo, ele será papai de um menino. Então, meus parabéns aí ao Lucas, ao nosso cria da base, aí, nosso Figueiredo, né? Que vai ser pai de um garoto aí, que papai do céu, que Deus abençoe sua esposa, a noiva, né? Enfim, Deus abençoe aí, né, a mãe do seu filho, né? Abençoe o seu filho, você também, toda a sua família aí. Papai do céu guarde, não deixe nada de mal acontecer e tudo de bom para você, Lucas Figueiredo. Meus amigos e minhas amigas, vamos agora falar de um outro assunto. Esse assunto é um pouco polêmico, envolvendo camisa, patrocínio e dinheiro. Isso mesmo, gente. A PixBet, que atualmente é a patrocinadora master do nosso Vasco da Gama, na semana passada o Edmundo já tinha falado uma coisa parecida com isso. Ele mencionou que o Mulambo da Gávea poderia fechar aí patrocínio com a PixBet para receber bem mais do que o Vasco. Na ocasião, eu preferi não trazer essa situação aqui, porque a gente não sabia, né, o teor desse assunto, se era realmente real, ou se era só mesmo ali uma notícia que saiu ali, né, no caso descolada, assim, meio aleatória, ou se realmente está acontecendo. O fato é que no dia de hoje, né, saiu sim a notícia. Essa notícia quem trouxe foi o Nicola, lá no canal do Nicola. Inclusive, mandar um abraço pro Nicola, eu gosto muito do trabalho dele, né, ele é um cara... Pô, ele trata muito bem os clubes aos quais ele fala, inclusive ele vem falando muito bem do Vasco, eu gosto que ele é um cara bem, faz um trabalho muito bacana, parabéns aí pro Nicola. Né? E o Nicola mencionou lá no canal dele de que a PixBet estaria muito perto de fechar o contrato aí, de patrocínio com o Urubu, né, o Flamengo,
para pagar 4 vezes mais do que paga para o Vasco da Gama, para o Flamengo ter a marca estampada lá na camisa deles, né, gente? Obviamente que a gente, como vascaíno, a gente não gosta, a gente fica pé da vida de ver uma situação dessa, né? Não concordo com isso. Eu acho que agora, virando o ano, o Pedrinho assumindo, o Vasco tem sim que buscar patrocinadores mais fortes, né? Mais pesados efetivamente, para que esses patrocinadores realmente patrocinem o futebol do nosso Vasco, levantando o nosso time. Porque o que a gente tem visto nos últimos anos são patrocinadores oportunistas que chegam, colocam muito pouco dinheiro, tem a sua marca vinculada com um clube gigantesco que é o Vasco da Gama, né? E acaba que esportivamente não agregam muito porque não colocam dinheiro suficiente para a gente ter times aí para brigar nas cabeças. Então isso aí vai dar um burburinho, vai dar uma polêmica essa história aí. Fato é que a missão do Pedrinho agora, quando entrar no Vasco, é arrumar a casa na parte financeira, né? É trazer recursos aí que ele prometeu durante a campanha dele, conseguir aí um patrocinador que pague mais pra gente, né? Patrocinador master, né? Então vamos aí aguardar essa situação aí. Gente, agora é o seguinte, já que pegando o gancho, já que eu falei de Pedrinho, Pedrinho nessa segunda-feira conheceu o projeto de São Januário, né? Todo o projeto de São Januário também, se eu não me engano, acho que hoje, eu não sei se ele iria ou se ele vai ainda se encontrar com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Fato é que o Pedrinho já cada vez mais está por dentro de todos os assuntos aí do Vasco da Gama, agora está se inteirando da reforma de São Januário, de todo o projeto, para entender tudo que vai acontecer, né? Para ver o que ele vai querer fazer na gestão dele, que se inicia agora em janeiro, e vai também se reunir com o prefeito do Rio para colocar os pingos nos is, né, para levar adiante aí essa situação. Gente, agora é o seguinte, hein, eu vou falar para vocês aí, já eu vou falar para vocês a escalação do Vasco da Gama, a provável escalação do Vasco da Gama para enfrentar o Corinthians, tá? E depois que eu fizer isso, meus amigos, a gente vai falar da tabela do campeonato, tá? E da próxima rodada. A provável equipe, gente, que deve vir em campo aí do Vasco da Gama contra o Corinthians, deve ser com o goleirão Léo Jardim, deve ser Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga formada por Capasso e Medel, Lucas Piton na esquerda, Zé Gabriel, Paulinho e Jair fazendo a trinca de meio campo, Rossi, né? Gabriel Peck e Verrete. Essa seria aí a possível equipe, né, para entrar em campo amanhã diante o Corinthians. Lembrando que o Praxedes pode ser que ele jogue no lugar de Paulinho, né? Ou Paulinho jogue e Praxedes fique no banco, vamos aguardar. E pode ser também que na vaga de Rossi, né? Pode ser que entre Dimitri Payet ou Alex Teixeira, né? Vamos ver aí, aguardar, né? Pra gente ver qual será a ideia do nosso treinador Ramon Dias, qual a equipe que ele tem em mente para enfrentar o Corinthians, mas de primeiro momento seria essa aí a escalação, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, né? O Capasso, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Jair, né? Rossi, Gabriel Peck e Verrete. Agora, meus amigos e minhas amigas, vamos virar a chavinha, vamos mudar de assunto. Vou colocar para vocês aí a tabela do campeonato na tela, né? Lembrando que daqui a pouquinho já vai entrar em campo aí Goiás e Cruzeiro, vamos secar aí, né? Vamos torcer para o Cruzeiro não pontuar. O ideal mesmo seria que o Goiás vencesse essa partida para deixar o Cruzeiro estacionado e a gente ainda ter uma certa folga em relação ao Cruzeiro. Gente, primeiro colocado do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras com 63 pontos, empatou ontem, acabou conseguindo pegar a liderança. O Mulambo da Gávea ganhou do América ontem também e está com 63 pontos, é o segundo colocado. O Botafogo, que patinou, derrapou mais uma vez, né, que empatou também aí diante o Santos, né, é o terceiro colocado com 62 pontos. O Atlético Mineiro, que meteu-lhe uma goleada para cima do Grêmio, é o quarto colocado agora com 60, com chances reais de ser campeão, né, o Galo Mineiro tem chance ainda, né. O Bragantino é o quinto colocado com 59 pontos. Né? Não, perdão, é o Grêmio, tá, gente? Com 59 pontos. E o Bragantino é o sexto também com 59. Vamos torcer pro Bragantino dar uma patinadinha na última rodada aí, na penúltima rodada, para eles não virem pro Rio contra o Vasco com chance de ser campeão, porque aí a gente tem mais chance, né, de conseguir essa vitória aqui no Rio na última rodada e se dar bem aí nessa temporada de 2023. É o sétimo colocado. É o Fluminense com 53 pontos, o Atlético Paranaense é o oitavo com 52, o Cuiabá é o nono com 48 e o São Paulo é o décimo com 47 pontos somados. O Internacional de Porto Alegre tem 46 pontos, é o 11º, o 12º é o Fortaleza com 45, o Corinthians é o 13º com 44, o Santos, que empatou ontem, é o 14º com 43. O nosso Vasco perdeu uma posição depois do empate do Santos. A gente caiu para a 15ª colocação com 42 pontos somados. O Bahia é o 16º, tem 41. Abrindo a zona do rebaixamento,
Temos o Cruzeiro com 41, o Goiás com 35, que é o 18º, o 19º Coritiba, que tem 29 pontos, e o América Mineiro já rebaixado com apenas 21 pontos somados. Então essa aí é a tabela do Campeonato Brasileiro após o término aí dessa última rodada. E a próxima rodada, que já se inicia nessa próxima terça-feira, também conhecido como daqui a pouco ou amanhã, né? 36ª rodada, reta final do Campeonato Brasileiro. Nosso Vasco da Gama recebe aqui no Rio de Janeiro o Corinthians, 9h30 da noite em São Januário. O Santos recebe o Fluminense lá na Baixada Santista, quarta-feira, 7 horas da noite. O Flamengo recebe o Atlético Mineiro, quarta-feira, 7 horas da noite aqui no Rio de Janeiro. O São Paulo viaja até a Arena Fonte Nova para enfrentar a equipe do Bahia, né? 8 horas da noite, quarta-feira. O Cuiabá recebe o Internacional, quarta-feira, 8 horas da noite, lá na Arena Pantanal. O Coritiba recebe o Botafogo, quarta-feira, 9h30 da noite, né? O Botafogo porque precisa ganhar esse jogo aí, né? O Coritiba que já está rebaixado, né? O Palmeiras, quarta-feira, 9h30 da noite, enfrenta o América Mineiro, também já rebaixado, né? Então, assim, a obrigação de Botafogo e Palmeiras é vencer para continuar brigando pelo título. O Grêmio recebe o Goiás, lá no Sul, quinta-feira, 7 horas da noite. O Cruzeiro recebe em Belo Horizonte, no Mineirão, o Atlético Paranaense, quinta-feira também, 8 horas da noite. E o Red Bull Bragantino, que joga contra a equipe do Fortaleza, lá em Bragança Paulista, nessa quinta-feira também, às 8h30 da noite. Então essas são as partidas aí da 36ª rodada. Vale lembrar que de todas as partidas, somente 2 delas não interessam a nós vascaínos. Que partidas são essas, Álvaro Silva? Gente, Flamengo e Atlético Mineiro, né? Para nós não interessa em nada essa partida, a única coisa que interessa é que o Mulambo perca, né, para não ter chance de ser campeão. E Palmeiras e América interfere menos ainda, né? Porque, na minha opinião, se o Palmeiras for campeão não vai mudar nada, se não for também não vai mudar nada, e o América Mineiro já caiu. Agora, todos os outros jogos têm a ver com a gente, tirando o jogo do Vasco, que é diretamente nosso, né? Temos aí Santos e Fluminense, que é relacionado ao Vasco. A gente tem que torcer para o Fluminense não perder para o Santos, pelo menos empatar na Vila Belmiro. Depois, Bahia e São Paulo, interfere diretamente, porque o São Paulo, se o Vasco ganha do Corinthians, o Vasco vai a 45 pontos, já encosta no São Paulo, e aí é interessante que o Bahia, né, não vencesse esse jogo também. Cuiabá Internacional, a mesma situação, se a gente vencer o Corinthians, é bom que esse jogo aí acabe empatado, ou que o melhor colocado vença para deixar um já ali mais para baixo, para o Vasco ter chance de Sul-Americana, né? Outra partida que tem tudo a ver com a gente é Curitiba e Botafogo. A gente tem que torcer aí pro Botafogo ganhar. Por quê, gente? Por o Bragantino não chegar na última rodada aqui no Rio com chance de título, para não tentar jogar água no chope nosso aqui, né? Na última rodada em São Januário. O Grêmio pega o Goiás. Essa partida aí tem tudo a ver, porque o Grêmio tá brigando pelo título ainda, e o Goiás, dependendo do resultado que arrumar hoje diante o Cruzeiro logo mais, né? O Goiás, se vencer 2 seguidas aí, né? Eles chegam a 41 pontos e se mantêm vivos, né? Até aí as últimas partidas nessa luta contra o rebaixamento. Aí o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense, é outro jogo decisivo demais da conta, né? E o Bragantino, que recebe o Fortaleza também, é aquilo que eu já falei para vocês, né? Então todas as partidas acabam, na verdade, nessa 36ª rodada, vão estar interligadas, vão ter relação, né, direta ou indiretamente com a parte de cima e a parte de baixo da tabela, no caso, perdão. Então tá pegando fogo aí esse campeonato brasileiro, né? Tá acabando, mas olha, vou falar para vocês, gente, eu acho que nós vamos chegar até aí a última rodada, sem saber de fato quem será o campeão e sem saber de fato ali mesmo quem vai ocupar a última vaga ali da zona do rebaixamento, caso o Goiás consiga aí, né, essa retomada. Se o Goiás não conseguir a retomada, né, vou ser sincero para vocês, se o Cruzeiro vence hoje, vai ser péssimo para o Vasco, né, vai ser péssimo para o Vasco. O Vasco não volta para a zona do rebaixamento hoje, mas não vai ser bom. Quem vai para a zona do rebaixamento é a equipe do Bahia, né, se o Cruzeiro por acaso vencer. Por outro lado, se o Cruzeiro ganha do Goiás hoje e o Goiás também, de repente, só empata no próximo jogo, já está rebaixado. Então tem tudo a ver aí esse jogo, né? Vamos ficar de olho. Essa partidaça de logo mais aí tem tudo a ver com o jogo do nosso Vascão. E nós, né, temos que fazer a nossa parte. Amanhã aqui no Rio, casa cheia, nossa colina histórica, Vasco e Corinthians. A gente já está com o Corinthians entalado já aí desde o primeiro turno, meteram aquele 3-1 na gente. Eu acho que hoje o nosso time está muito mais organizado e a gente tem sim chances totais, chances reais
de sair de São Januário amanhã, né, cantando como os loucos da saída 6 aí, muito felizes, né, com esses 3 pontos no bolso aí, que a gente chegaria a 45 pontos, né, gente? A gente começaria a brigar na parte de cima da tabela, né, ali por vaga de Sul-Americana. Então, tomara a Deus que a gente vença, só depende da gente, né? Se o Vasco fizer, se a gente fizer a nossa parte dentro de casa, aqui no Rio, se a gente ganha aí nessa terça-feira, amanhã, do Corinthians aqui no Rio, e depois ganha do Bragantino aqui no Rio, a gente pode até perder pro Grêmio lá fora, né? Lógico que a gente não quer perder pro Grêmio lá no Sul, e também não é nenhum bicho de 7 cabeças jogar contra o Grêmio lá, a gente vem acompanhando isso nas últimas rodadas. O exemplo disso foi o próprio Corinthians, que conseguiu vencer lá com um jogador a menos praticamente a partida inteira, né? Então, mas assim, se a gente ganha do Corinthians, a gente pode até perder pro Grêmio, que se a gente ganha em casa depois do Bragantino, ó, lindo, perfeito, 48 pontos, ó, filé. Agora, óbvio, né? Óbvio que a gente quer aí pelo menos um pontinho ali diante do Grêmio pra gente fazer aí, sei lá, 6, 7 pontos nessas últimas 3 partidas aí, por que não, né? Sonhar com o Sul-Americano, mas a gente tem que ter os pés no chão. A primeira coisa, a primeira meta do nosso Vasco, né, é não abarrar, né? É não cair. Falando nisso, né? O Ramon Dias, ele é demais, ele matou no peito de novo, né, na coletiva lá depois do jogo do Atlético Paranaense, bateu na mesa e falou: Vasco não vai barrar, hein? Não vai abarrar, hein? Área o que houver, não vai abarrar. Então, se o nosso professor falou que o Vasco não vai abarrar, então não vai abarrar. Gente, o que eu tinha para trazer para vocês hoje é isso. Eu peço perdão mesmo, de verdade, mais uma vez, por não ter conseguido estar aqui com vocês nesse domingão. Mas Álvaro Silva está de volta, estamos aí de novo na ativa, né? E é sempre um prazer falar com todos vocês do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Tamo junto, sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!